Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o livro de Provérbios. Estamos no capítulo 10. Quando paramos, nós falamos sobre o versículo que termina com o versículo 22. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. As bênçãos de Deus produzem riqueza. As bênçãos de Deus sempre acrescentam. Algumas pessoas têm uma visão negativa da religião, têm uma visão de que o religioso é uma pessoa sempre podada, né? Está sendo sempre podado. E, de fato, alguns grupos são muito preocupados em podar as pessoas, né? Não, isso não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não é a única maneira de expressar o pensamento religioso e a verdade religiosa, tá? Porque as bênçãos de Deus acrescentam. As bênçãos de Deus acrescentam ao indivíduo e não causam sofrimento. Então, se está causando sofrimento, dor, angústia, depressão, ansiedade, é importante que a pessoa repense os seus valores, os seus conceitos e confronte a sua vida, a sua realidade com a palavra de Deus. Talvez a pessoa esteja é, vivendo errado, né? Tal qual o remédio, você segue a orientação lá do médico tantas vezes por dia ou de tantas em tantas horas, você consome esse tanto por um período de tempo, depois você volta para a gente ver os resultados. Então você segue ali a receita e vamos ver como acontece. Às vezes você não está se medicando da maneira correta, não está seguindo as prescrições, não está se valendo ou aproveitando tudo que foi disponibilizado por Deus. As bênçãos de Deus acrescentam. A vida religiosa, a espiritualidade, pode ser comparada, apresentada em termos do que nos é acrescentado por Deus em Cristo Jesus. Então, se alguém vê em termos de limitações, nós vemos em termos de acréscimo, daquilo que nos é acrescentado. Quando você tem em fartura, em abundância, coisas boas, que são saudáveis para você, para sua mente, para o seu espírito, para a sua vida, obviamente, algumas outras atividades se tornam desnecessárias. Então, não é o que você está perdendo, é o que você está ganhando, o que você ganha de Deus. Deus tem bênçãos para todos. E o escritor aqui prossegue. Para o insensato, praticar a iniquidade é um divertimento. Mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. Às vezes eu me coloco numa situação, eu sofro um pouco, era, era, é meu interesse estudar, eu tenho várias Bíblias, eu tenho várias versões da Bíblia, e essa King James é uma que eu sempre tive curiosidade, né? Pegamos ela traduzida numa versão atualizada, né? Numa linguagem atualizada, ela é de uma beleza fantástica, é uma tradução excelente, mas aqui e acolá eles pisaram na bola feio, né? Perderam o compasso aí, tentando agradar. Não dá para agradar todo mundo, tá? O ambiente histórico, cultural aí, social em que o livro foi escrito, a predominância é do masculino. O insensato, eles não colocou a pessoa, o ser humano insensato, colocou o insensato. Então, por obviedade, se o insensato pratica a iniquidade e se diverte nisso, mas o inteligente, ou a pessoa verdadeiramente inteligente, ou o homem verdadeiramente inteligente, ou aquele que é verdadeiramente inteligente, deleita-se na sabedoria. Não há um prejuízo na interpretação ou na tradução. Há, há uma inquietação, aí uma preocupação em agradar esses movimentos aí desajustados que já fazem parte aí de todas as denominações cristãs na face da terra e por conta de sistemas de cota, de verbas públicas, de financiamento estatal, muitos grupos acabam permitindo que algumas alterações
para agradar. Isso vai resultar em quê? Isso vai resultar futuramente aí em aberrações, né? Se você acha que está difícil hoje, que Deus então permita que você encontre uma ilha paradisíaca aí para terminar os seus dias, porque a tendência é piorar, a tendência é piorar, infelizmente. Mas nós não estamos preocupados com o futuro caótico que se apresenta aí. Nós estamos preocupados em vivermos de maneira a agradarmos a Deus, não importando quais sejam as condições ou estado em que o mundo, a sociedade se encontra. Não somos alienados, temos uma consciência da realidade que se amplia à medida que nos dedicamos ao estudo da palavra de Deus. Mas não permitimos que o medo, que o desespero, que o ódio, que a raiva, que a revolta, que a ira tome conta do nosso pensamento, tome conta, sejam a diretriz da nossa reflexão. Porque se você deixar dominar pelas primeiras reações no que diz respeito a tudo que você será obrigado a enfrentar, você já começou derrotado, você já começou fracassado, você já é um cristão sensibilizado, né? Revoltado, cheio de ódio, mágoa, ressentimento. Como os tradutores fizeram uma coisa dessa? Meu Deus, fizeram porque quiseram, porque tiveram a oportunidade, porque é muita grana, é muito dinheiro, tá bom? É muito dinheiro, é uma enxurrada de dinheiro, tá bom? A verdade é essa. A verdade é essa. Então, ele se mantém ali no limite. Eu não sou contra o texto, não sou contra essa Bíblia. Quiser adquirir, adquira. Eu adquiri, eu paguei. Não me arrependi, era uma curiosidade. Eu gostei da maneira como eles apresentam. Tá? Eu gostei. Discordo de alguma maneira como foi traduzido o texto, como também discordo de algumas maneiras como o texto foi traduzido em algumas outras versões. Tem feito sucesso atualmente algumas tentativas, não de tradução, mas assim, de uma explanação, né? O sujeito já apresenta a explicação. É interessante? É interessante hoje, né? Só que tudo que é feito para hoje, pensando em agradar hoje, corre o risco de estar ultrapassado amanhã, porque é uma dinâmica no idioma, na língua. Tá? E a Bíblia, como reflete uma cultura, um ambiente antigo, ela sempre usará recursos e uma linguagem que as pessoas, vez ou outra, não concordarão, não aceitarão. Mas aqui prevalece o masculino. É claro que na explicação do texto está incluída a humanidade como um todo, o homem, a mulher, o idoso, a idosa, o jovem, a jovem, o menino, a menina, porque é um livro de sabedoria, é um livro de instrução. A pessoa que é verdadeiramente inteligente, o seu prazer está na sabedoria. A sabedoria é a expressão do temor a Deus, o amor reverente a Deus. Temor, amor reverente. Aí ele segue. Esse texto aqui, ele nos faz pensar, nos faz refletir sobre uma realidade hoje. Um mundo sensibilizado, pessoas sensíveis. Até eu vi um grupo aí, um tempo atrás, de vez em quando eu cito eles, né? Eles fizeram uma nota de protesto contra Monteiro Lobato. Contra Monteiro Lobato. As obras, as aventuras nós conhecemos como Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Mas tem as personagens do Monteiro Lobato lá, a Dona Benta, que é a avó das crianças, que estão sempre em férias também, né? As aventuras de Pedrinho, as aventuras de Narizinho, o boneco de sabugo de milho, a boneca de pano, eram brinquedos das crianças naquela época. Fazia-se brinquedos, bonecos, com o que você tinha. Retalhos, faziam-se bonecas, né? Um moleque brincando lá, usando um sabugo de milho lá, fazia na sua imaginação, uma pessoa, um homem. Então tem uma série de personagens que Monteiro Lobato criou e desenvolveu, que eu, que gosto de literatura, considero um universo fantástico, incrível, maravilhoso. Tá? De uma beleza, de uma riqueza extraordinária. A capacidade de representação artística
e a capacidade de envolver-se no ambiente cultural da época. Ele produziu aí, tem uma vasta literatura do senhor Monteiro Lobato, escritor brasileiro. E esse grupo fez uma nota de repúdio, porque eles se sentiram ofendidos pela maneira como Monteiro Lobato retratou especificamente uma personagem, a tia Anastácia, obviamente, descendente de escravos domésticos. Talvez uma ex-escrava naquela época, eu não diria, mas a descendente de uma ex-escrava, de um escravo doméstico que vivia no ambiente ali de uma propriedade rural, num ambiente rural, que vivia em função da família, da sua empregadora, da sua patroa, a tia Anastácia. Nós conhecemos muitas tias Anastácias, nós conhecemos muito tios Barnabés, Brasil afora, mundo afora. Uma realidade decorrente de um triste fato, a escravidão, a presença dos negros escravizados no Brasil e a maneira como eles foram abandonados, mesmo depois do fim da escravidão, foram abandonados. Alguns, sem saber o que fazer da vida, nada fizeram, permaneceram onde estavam e ali viviam, trabalhavam, tá? Mas essa é a realidade. Agora, culpar Monteiro Lobato pela tragédia da escravidão dos africanos escravizados no Brasil é, no mínimo, na minha opinião, uma bizarrice. É um desserviço para a história. Mas, por uma lei aí que aprovaram, sabe lá Deus como essas leis são aprovadas, porque você não sabe quem indicou, quem aprovou, quem apoiou. O grupo lá, pessoas de um grupo que eu nunca encontrei na minha vida, em nenhuma fase da minha vida, não sei como eles vivem, não sei do que eles vivem, e de vez em quando aparecem como defensores aí de alguma coisa. Então, foi publicado aí um repúdio, né, uma nota contra Monteiro Lobato. Meu Deus do céu, com tanta coisa para se fazer, o cara foi implicar com o escritor Monteiro Lobato. Nós estamos falando disso. Para o insensato, praticar a iniquidade é um divertimento. O limite da crítica social, o limite do humor, né? O limite para a oposição intelectual, essa é um fator relevante nos dias de hoje, porque aparentemente as pessoas estão querendo cruzar fronteiras, né? Expandir até o limite do absurdo, do ridículo. Então você não sabe onde o cara começou a piada e se deixar ele falar onde vai terminar. Esse é o mundo de hoje. O salmista Salomão, é filho do salmista aqui, né? Salomão, o sábio Salomão, já naqueles dias, ele trata esses excessos como sinal de insensatez. A pessoa que, a pretexto de alegria, a pretexto de proporcionar a diversão, o entretenimento, a cultura, o lazer, acaba se deliciando na maldade, na perversão, fazendo da maldade um meio de se obter alegria ou prazer. O proverbial aqui, o homem sábio, diz que, mas o que é sinal de verdadeira inteligência? Bom humor é um sinal de inteligência. O bom humor é sinal de inteligência, tá? Não confunda mau humor com sabedoria, com capacidade intelectual, nada disso. Mau humor é só isso, mau humor. O cara acordou mal e acorda mal, não dorme bem, tem insônia, tem um monte de problema, tem problema nos rins, sofre de unha encravada, sei lá, tá grisalho, caiu o cabelo. O cara é mal-humorado, o cara tá de mal com a vida, não significa que ele seja inteligente. Ele só é um cara, é só um chatão, só é um chatão. Mas a pessoa inteligente encontra
prazer na sabedoria, no amor reverente a Deus. Deleita-se em Deus. Deleita-se na palavra de Deus. Tá? Esse é o caminho proposto. Esse é o caminho proposto como cura. Como cura. Tá? Aquilo que tem. E agora ele segue aqui, orientando no que diz respeito a emoções e sentimentos. Aquilo que teme o ímpio, isso mesmo lhe acontecerá. O que os justos esperam, lhe será concedido. Olha, ele está dizendo que a pessoa que não conhece a Deus, a pessoa que não experimentou, que não experimenta esse amor reverente, esse amor que acrescenta, que transborda, que concede a alegria, a paz, ele taxa essa pessoa de ímpia. Não tem um compromisso, não tem comunhão, não tem um entendimento e não tem os benefícios. Acaba se tornando uma pessoa dominada pelo medo. Pelo medo. Por isso não temos medo de usar uma versão que aqui o acolá deixa evidente que há uma infiltração de uma forma de pensar no mundo cristão. Em todos os níveis, em todas as esferas. Não precisa ficar preocupado, não. Tá bom? Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar alarmado, não precisa ficar desesperado. Já aconteceu. Já aconteceu. E, aos pouquinhos, eles tentarão corromper a palavra de Deus. Aos pouquinhos. E é bem aos pouquinhos mesmo. É aqui, ali, lá. Eles tentam. Nós temos aqui são umas 5, 6 Bíblias, várias versões. Eu, pessoalmente, gosto muito da Almeida, da atualizada, a versão atualizada do Almeida. Eu considero ela uma excelente versão, um material de excelente qualidade. Alguns são mais puritanos, né? a fiel aos originais. Tá bom. Escolha o material aí, Almeida atualizada, corrigida, tem a nova versão internacional, tem a versão contemporânea, tem inúmeras versões. E não conseguiram alterar a mensagem da Escritura. E não conseguiram alterar. Então não temos medo de usar o material que está disponível. Mas até a leitura da palavra de Deus deve ser algo consciente. Consciente. O texto, no seu contexto, apresenta a melhor explicação para aquilo que está sendo proposto. O ímpio, ao contrário do santo, ele faz contraste. O ímpio e o pio, o santo. O pio significa santo. Eu sei, é uma piada pronta, mas não posso fazer nada. O ímpio, aquilo que o domina, aquilo que povoa, aquilo que habita na sua mente, no seu espírito, no seu coração, infalivelmente acaba acontecendo na vida dele. A pessoa dominada pelo medo, o medo de perder. Você vai perder. Você vai perder. Não adianta se apegar desesperadamente a alguma coisa ou a alguma pessoa. Ela não é sua. Ela não é sua. Nós não somos donos de ninguém e de praticamente nada nesse mundo. Nós somos donos do nosso ser, da nossa consciência. Nós somos possuidores de tudo aquilo que Deus nos concedeu através do nosso ser, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Tá bom? O que os justos esperam lhes será concedido. O contraste entre a vida de medo e a vida de esperança. Porque aquele que espera em Deus. Aquele que espera em Deus, ele experimenta a fidelidade de Deus na sua vida. Mas eu já perdi. O que você perdeu. Não era seu. Estava além do seu controle, das suas forças, do seu poder. Por isso que você perdeu. Não era seu. Há um Deus que é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa o universo todo. E aqui e acolá
nós nos sentimos ofendidos ou esquecidos por esse Deus todo-poderoso, amoroso, justo, santo e bom, que não abre mão de governar o universo, como ele se propôs a fazer, tá? Então, a dor não é equivocada. A dor da perda é a dor da perda. A dor da rejeição é a dor da rejeição. A dor da aflição é a dor da aflição. Agora, o medo, a raiva, o ódio, o desespero não podem ser as forças que motivam o nosso ser, que movem a nossa esperança, a nossa fé. A nossa fé é desenvolvida na esperança, na certeza de que Deus é aquele que abençoa, que acrescenta nesta vida, nesta realidade, as nossas vidas. Amor, paz e também bênçãos materiais. Isso é fato, isso é real. Nós vamos tratar sobre isso depois. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo permanecerá firme para sempre. Tá? O mal será esquecido, o mal vai desaparecer. Mas o santo, aquele que teme a Deus, aquele que busca a justiça, ele tem a promessa e a certeza da vida eterna. Terminamos hoje aqui com Provérbios e nas nossas orações, sempre pedindo que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.